Olá, meus queridos irmãos, amigos. Eu gostaria de desejar a vocês uma boa noite. Se você estiver assistindo à noite, né? Porque como é uma gravação, você pode estar assistindo em qualquer momento. Gostaria de dizer que é um prazer estarmos juntos mais uma vez. Quero deixar também um abraço para os nossos irmãos da Igreja do Bela Vista, nossos queridos. Nós não podemos estar juntos, mas nós podemos nos comunicar, graças a Deus pela tecnologia. Um abraço também aos nossos queridos da Igreja do Meridota, Igreja do Jaraguá, Vila São Paulo, Gasparini, também os nossos queridos lá do Horto Aimorés. Que Deus possa abençoar a todos vocês e também os nossos amigos que estão junto conosco neste momento. Nós estamos aqui em mais uma quarta do poder. Nós vamos ter uma mensagem especial, vinda do Ministério da Mulher. E eu gostaria de convidar você para que nós começássemos cantando, louvando o nome do nosso Deus. Vamos cantar juntos. Eu sou a mensagem, eu sou
É muito bom, irmãos, que nós ouçamos a palavra de Deus, que nós meditemos nela, mas é muito bom também que nós possamos louvar ao nosso Deus juntos. Nós cantamos essa música já tem um tempo, ela não é uma música muito conhecida, mas essa semana eu me lembrei dela e quando estudava o sermão, falei, tem que ser essa música. Nós somos a mensagem, nós temos que refletir a Jesus. E antes de nós abrirmos então a palavra de Deus, eu gostaria de convidá-lo agora para que nós tivéssemos um momento de oração. Nós estamos de um culto de oração, né? Um culto de quarta-feira, e nós vamos então neste momento orar, conversar com o nosso Deus. Tá? E eu gostaria de dar a vocês um minutinho para que você aí na sua casa, aí onde você estiver neste momento, na sala, no quarto, de repente está ouvindo essa mensagem no carro, que você possa então ter um momento de reverência, sozinho ou em família. Abra o seu coração a Jesus, coloque a Ele os seus pedidos, os seus agradecimentos, converse com o seu Deus neste momento. E logo em seguida eu vou estar fazendo uma oração para que nós possamos meditar um pouco na palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós nos colocamos aos Teus pés, Senhor. Nós nos inclinamos diante do Teu poder, da Tua onipotência. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar a nossa vida. Que o Senhor possa estar conosco, confortando o nosso coração. Que o Senhor possa, Deus, ter ouvido a todos os pedidos que foram feitos. Obrigado, ó Deus, porque sabemos que o Senhor também recebeu toda a gratidão do nosso coração. Pai eterno, sê conosco, Senhor, neste momento em que vamos abrir a Tua palavra. Que o Espírito Santo toque a nossa vida, que nós sejamos esvaziados daquilo que não há necessidade em nós, mas que o Teu Espírito preencha-nos e que a Tua palavra, ela fale, Senhor, em nossa vida. Pedimos não porque merecemos, mas nos méritos que há somente em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Queridos, nós vamos continuar mais uma quarta do poder. Pensava eu que nessa quarta nós já estivéssemos reunidos dentro da igreja juntos. Mas ainda não foi possível. E por isso aqui estamos, juntos, mas separados também, fisicamente. E esse tema diz, alcançando o acampamento para Deus. Muitos de vocês viram a mensagem do mês passado em que nós falamos sobre o pátio da restauração. Nós falamos ali que a nossa família, ela é uma experiência que trazida para a igreja, transforma a igreja. E hoje nós vamos falar então sobre o relacionamento que nós devemos ter com a comunidade ao nosso redor. Aqueles que vivem
ao nosso lado, os nossos vizinhos, a família nossa, as pessoas com quem nós nos relacionamos. E o tema é alcançando o acampamento para Deus. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus no livro de Mateus. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 16. Mateus 5, verso 16. E o texto diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Muitas pessoas fazem parte da nossa vida. E não somente pessoas que têm a mesma fé que nós. Muitas pessoas que não aceitaram ainda Jesus como Salvador da sua vida. E o que devemos fazer nós então? Nos separar, nos ausentar, deixar essas pessoas de lado, nos fechar? Ou nos relacionarmos com elas? É importantíssimo, queridos, que nós mantenhamos o contato com as pessoas. É importantíssimo que as pessoas sejam alcançadas. E como elas vão ser alcançadas se nós não estivermos no meio delas? E eu gostaria de falar com vocês um pouquinho a respeito do exemplo de Israel. Quando Israel estava na jornada pelo deserto, logo após o exílio ali no Egito, aquela grande multidão de israelita, então, que era até então escravo, ela deixa o Egito, então, depois das pragas, e ela parte rumo a Canaã, a cidade, né, a terra prometida. Moisés guia, então, essa multidão de israelitas. Mas junto com esse povo, junto com o povo israelita, também tinham algumas outras pessoas que não eram do meio do povo de Israel. Pessoas que tinham cultura, costumes diferentes. Alguns egípcios, depois de ver as pragas caindo sobre o Egito, eles tiveram medo. E eles partiram junto então. Só que esse povo não adorava o Deus de Israel. E esse povo, ele não podia entrar no pátio do santuário. Então, imaginem a cena. O santuário no meio do deserto, tudo o que acontecia ali dentro, as cabanas, né, as barracas ali montadas ao redor do santuário. E então ali dentro do santuário, quem fazia o trabalho? O sacerdote. E esse povo que não adorava o Deus de Israel, ali junto na comunidade. Mas, se nós lermos Êxodo, no capítulo 27, nós vemos ali as medidas do santuário. E nós vemos então que o tecido que cercava o pátio, ele possuía 2,25 metros. Imaginem, impossível de chegar ali e ver o que estava acontecendo lá dentro. Mas essas pessoas, elas podiam ouvir, elas podiam sentir o aroma do incenso, e elas podiam ver a nuvem, a luz de Deus em cima do santuário. E aí nós fazemos então um paralelo.
E o texto aqui de quem escreveu a meditação nos faz pensar em algumas coisas. Será que as pessoas que nos conhecem, que vivem próximos à nossa casa, que não têm a mesma fé que a nossa, será que eles estão ouvindo louvores? Será que nós estamos louvando ao nosso Deus e eles estão ouvindo? Será que as pessoas, os nossos vizinhos, eles estão sentindo o aroma da comida saudável que nós estamos fazendo? Será que eles estão vendo que nós nos vestimos de uma forma diferente? Ou melhor e mais importante, eles estão notando a forma com que nós nos tratamos? Queridos, nós estamos representando bem o nosso Deus para com a comunidade que está ao nosso redor? As pessoas que olham para a nossa família, que olham para nós, elas estão vendo que há algo diferente, que existe a presença do Espírito Santo na nossa vida? Tudo em nossa vida, tanto no lar como na igreja, deve ser uma representação do Deus a quem nós adoramos. Testemunho. Como é importante o testemunho. Às vezes você nunca falou para um vizinho sobre Jesus, mas ele viu dia após dia que na sua casa não tinha brigas, que na sua casa não tinha discórdia, que as pessoas se tratavam bem. Ele ouvia que a sua família cantava louvores a Deus. Ele ouvia o estilo da música que era tocado na sua casa. Você não precisa falar às pessoas, você precisa viver o seu Deus. Porque quando você vive, as pessoas automaticamente conhecem esse Deus. Eu vou ler para vocês agora uma citação que está no livro A Ciência do Bom Viver, na página 353. Falando sobre os israelitas ainda. Diz assim: os israelitas em todas as suas festas admitiam os pobres, os estrangeiros e os levitas, os quais eram ao mesmo tempo ajudantes do sacerdote no santuário, mestres de religião e missionários. Todos esses eram considerados hóspedes do povo, recebendo hospitalidade durante as festas sociais e religiosas, e sendo atendidos carinhosamente em suas enfermidades e necessidades. As pessoas assim devemos acolher em nosso lar. Quanto esse acolhimento não alegraria e daria ânimo ao enfermo ou ao missionário, à mãe carregada de cuidados e trabalhos árduos, ou às pessoas fracas e idosas que vivem muitas vezes sem lar, lutando com a pobreza e com tantos desalentos. Como família, nós podemos convidar os nossos vizinhos, convidar as pessoas da comunidade que nós conhecemos para estar conosco em algumas ocasiões, como aniversários, confraternizações, alguns momentos especiais. E essas pessoas, então, elas podem conhecer como nós vivemos. É importante também, queridos, que nós visitemos os nossos vizinhos, que nós levemos as pessoas, de repente, um alimento. De repente você está naquele dia inspirada, e aí você faz aquele pão delicioso. E aí por que você não pode compartilhar um pouco disso? É uma forma de se aproximar. Talvez você more num quintal que tenha plantas, um pé de mandioca, uma laranja,
limão. Colha, divida com o seu vizinho. Em todos esses gestos, todas essas coisas são oportunidades que nós temos. Oportunidade de estar revelando o amor de Deus às pessoas. E a Bíblia, ela nos traz um exemplo, que é o exemplo de um homem, um patriarca, chamado Enoque. E nós vamos ter alguns textos aqui, que está no Espírito de Profecia, no livro Patriarcas e Profetas. Mas antes de ler, eu gostaria de dizer que as famílias, elas devem se envolver. Viver uma vida isolada não é o propósito de Deus. É claro que nós devemos ter cautela também nesse envolvimento. Porque você tem que se envolver para influenciar e não para ser influenciado. E o perigo de ser influenciado está principalmente nas casas onde ainda existem crianças pequenas. As crianças, elas são muito influenciáveis. Então você deve ter uma cautela, você deve ter uma precaução, porque você quer levar a Cristo as pessoas. Mas você não quer perder o seu filho. Vamos ler aqui algumas coisas sobre o exemplo do patriarca Enoque. Na página 85 do livro Patriarcas e Profetas. O andar de Enoque com Deus não foi um arrebatamento de sentidos ou visão, mas em todos os deveres da vida diária, não se tornou um eremita, excluindo-se inteiramente do mundo, pois que tinha uma obra a fazer para Deus no mundo. Na família e em suas relações com os homens, como esposo, como pai, como amigo, cidadão, foi ele um servo do Senhor, constante, inabalável. A importância de você ter uma conexão com Deus, mas não viver isoladamente. Você tem funções, você tem obrigações, você tem deveres que você deve cumprir dentro da sua casa, com seu cônjuge, com sua mãe, com seu filho, no seu trabalho. E a ideia é que você tenha uma comunhão tão grande com Deus, que quando você estiver no momento em que você estiver com outras pessoas, você leve esse Deus às pessoas. E ainda no livro Patriarcas e Profetas, página 86. Enoque se tornou um pregador da justiça, tornando conhecido do povo o que Deus lhe revelara. Aqueles que temiam ao Senhor procuravam este santo homem para partilharem de suas instruções e orações. Queridos, as pessoas vão começar a te procurar. Porque a sabedoria de Deus que você vai ter através da leitura, através do momento de oração, as pessoas vão confiar em você. E essa comunhão vai te fazer também uma pessoa justa. Pessoa que pode aconselhar aos outros. Tenha os seus momentos de comunhão. E através deles cresça espiritualmente. Para que você possa também levar às pessoas esse Deus. E o último texto aqui, sobre o patriarca Enoque, página 86 e 87. Em meio de uma vida de trabalhos ativos, Enoque perseverantemente manteve comunhão com Deus. Quanto maiores e mais insistentes serem os seus trabalhos, mais constantes e fervorosas eram as suas orações. Ele continuava a segregar-se em certos períodos de toda a sociedade, pois, depois de permanecer por algum tempo entre o povo, trabalhando para os beneficiar pela instrução e exemplo, retirava-se para passar algum tempo em solidão, tendo fome e sede daquele conhecimento divino que somente Deus pode comunicar. Queridos,
eu queria dizer para vocês a importância de nós termos um equilíbrio. A importância de nós amarmos as pessoas, sermos hospitaleiros com as pessoas, planejar momentos especiais. Jesus, ele amava as pessoas, ele ama as pessoas. Jesus, ele amava o fariseu e o publicano, e ele se misturava com eles, porque ele tinha que demonstrar esse amor. Porém, Jesus em momento algum deixou-se contaminar pelas atitudes errôneas desses homens. Esteja com as pessoas, ame as pessoas, porém não participe das coisas erradas que elas fazem. Leve o amor de Deus, que é genuíno, que é grandioso, aos seus vizinhos. Porém, se eles estiverem praticando alguma coisa que não é certa, que contradiz os seus princípios, não participe junto dele. Faça com que ele tenha interesse em aprender do seu Deus. Querido, seja firme. Seja puro e sincero nas coisas religiosas. Não deixe acontecer, é só uma vez. Você é um testemunho vivo. Eu sou um testemunho vivo. E por falar em testemunho, eu queria contar rapidinho para vocês. Quando nós nos mudamos de casa, aqui em Bauru já, nós nos mudamos para um prédio, né? Saímos de um lugar, não deu certo, a gente veio para o outro, e quando a gente chegou ali, logo no primeiro final de semana que a gente estava em casa, eu não sei o que aconteceu, era um sábado à tarde, o Harley não estava em casa e tocou na porta, né? Ali na porta, bateu na porta, eu fui atender e era um garotinho. E ele disse assim para mim, eu posso brincar com o seu filho? Eu moro aqui na casa do lado. Ele já tinha percebido que eu tinha um menino. E aí eu falei, pode. Ele falou, meu nome é Miguel. Eu falei, que legal, Miguel, entra. E eles começaram a brincar, e ele é da idade do Rubens. E eles se tornaram bons amigos. Já estão morando ali há 3 anos, né? Então eles se dão bem, eles estudam de manhã cada um na sua escola, chegam à tarde, geralmente eles se veem toda a tarde. Mas nesse período, queridos, o Rubens ainda não tinha um videogame. Ele tinha 8 anos, e a gente achou que não era a hora ainda, e ele não tinha um videogame. E o que aconteceu? Ele, nesse dia, que era sábado, ele foi para a casa do amiguinho. Mãe, eu posso ir um pouco ali? O Miguel já tinha estado conosco em casa, e eu falei, pode, filho. E eu não disse nada para ele, eu simplesmente disse, pode ir. E era sábado à tarde, ele foi, e aí ele voltou para casa. Alguns minutos depois ele voltou. E eu falei, aconteceu alguma coisa, filho? Ele falou assim, não, mãe, é que ele foi jogar videogame. E o Rubens estava sedento para jogar videogame, porque ele não tinha. E ele queria muito. Mas ele voltou para casa e me disse, não, mãe, é porque ainda não deu o pôr do sol. Não é hora para eu brincar assim, né? E ele ficou em casa. E eu fiquei assim, toda orgulhosa. Eu não disse para ele, filho, é sábado, não faça isso, não faça aquilo. Mas ele, por si só, com 8 anos, ele chegou em casa e falou assim, mãe, ele foi jogar videogame, então eu vim embora, porque não deu o pôr do sol ainda. E aí, outro dia que eu for lá, eu jogo. E ele foi no domingo e jogou videogame comigo. E por ele não ter jogado videogame nesse dia, o pai do garoto perguntou para ele, você é adventista? E ele falou, eu sou adventista do 7º dia, meu pai é pastor. E aí ele ficou, assim, eu falei, ele já devia conhecer alguém, né? Então assim, queridos, a partir desse dia, até um lanche que o vizinho faz, ele pede um separado para o Rubens, que não tenha as coisas que a gente não come, não tenha calabresa, presunto.
e o Rubens come o dele separado. Queridos, nós somos um testemunho em tudo que nós fazemos, ou também no que nós deixamos de fazer. Porque se nós pregamos do amor, mas nós não praticamos o amor, nós também estamos deixando de ser um testemunho para as pessoas. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do verso 12. 12 a 14. Disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Verso 14. E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Aqui não está dizendo que você não deve convidar um parente, um amigo ou uma pessoa bem abastada. Não está dizendo que você não deve receber até uma recompensa, ir à casa dessas pessoas de volta. Mas aqui está dizendo, quando você for fazer algo, faça para alguém que não tem como te recompensar. E a tua recompensa será dada no dia da ressurreição dos justos. A Ciência do Bom Viver, página 353 e 354, nos traz o seguinte texto. Estes são hóspedes que não nos custará muito receber. Não necessitareis de dispensar-lhes uma hospedagem dispendiosa e elaborada. O calor das boas-vindas, um assento ao pé do lume e o outro à vossa mesa. O privilégio de compartilhar da bênção do culto de família será para muitos desses pobres como um antegozo do céu. Eu mencionei já que nós devemos ter cuidado ao nos envolvermos com pessoas que não professam a mesma fé quando nós temos filhos pequenos. Mas em paralelo a isso, nós devemos incentivar e participar os nossos filhos desses encontros, desses momentos, para que eles aprendam também tais práticas. Vamos trazer as nossas crianças para participar dos movimentos que a ASA faz. Vamos deixar com que eles vejam a necessidade das pessoas e que eles vejam como é importante saciar a fome das pessoas. Todas as noites, os meus filhos oram para dormir. E a Ana, ela ora pedindo pelos mendigos. E não fui eu que ensinei. Ela deu na cabeça dela que ela tem que orar pelas pessoas que moram na rua. E ainda hoje, ela me procurou, porque ela estava com um vestidinho assim, e estava frio, né? E aí ela falou assim, eu falei, filha, quer trocar de roupa? Ela falou, quero. Aí ela parou e me disse assim, mãe, e as pessoas que moram na rua, mãe? Eles têm que esquecer o frio, porque eles não têm como se proteger. E aí eu conversei com ela, que nós devemos sempre socorrer as necessidades das pessoas, quando nos for possível. Envolver os nossos filhos. Não deixe de pôr o teu filho no altar, todos os dias. Entregue-o a Deus. Queridos, Deus promete grandes bênçãos para aqueles que abrem o coração, para aqueles que abrem o lar, para aqueles que praticam o amor além das paredes da sua casa. Eu gostaria de ler o último texto, que está na Ciência do Bom Viver, página 353, 354.
E diz assim: nossas simpatias devem transbordar para além de nossa personalidade e do círculo de nossa família. Há preciosas oportunidades para os que desejam fazer de seu lar uma bênção para outros. A influência social é uma força maravilhosa. Se queremos, podemos valer-nos dela para auxiliar aqueles que nos rodeiam. Meu desejo é que você abra o seu lar, que você abra o seu coração e que as pessoas conheçam Cristo através da tua vida e do teu testemunho. Que Deus nos abençoe, nos dê uma boa noite. Que Deus esteja com você. E eu convido nessa noite para que feche seus olhos mais uma vez e vamos entregar as nossas vidas nas mãos do nosso Criador. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela vida. Nós te agradecemos pelas inúmeras bênçãos e os mínimos detalhes em que o Senhor cuida de nós. Pai querido, nessa noite nós pedimos que o Senhor venha transformar o nosso coração e fazer, Senhor, com que tenhamos vontade de estar no meio das pessoas, de divulgar, Senhor, a tua presença, o teu amor, o teu evangelho, e que as pessoas possam ser salvas pelo testemunho da nossa vida. Abençoa a nossa família, abençoa a nossa igreja, perdoa os nossos pecados. Pedimos em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Nós vamos cantar mais uma vez e que o Senhor possa encher o teu coração e que você tenha uma noite abençoada. É o meu desejo nessa noite. Amém. Be